Profissional, o que é a mecânica? A mecânica é a ciência que estuda os movimentos realizados pelos órgãos do motor capazes de pôr em funcionamento o veículo. O que é o motor? O motor é um conjunto de órgãos que se destina a transformar energia calorífica ou térmica em energia mecânica. Como está constituído o motor? Está constituído por culatra ou cabeçote e cárter. E bloco de cilindro e o cárter. Quais são os órgãos principais do motor? São os órgãos fixos e os órgãos móveis. Quais são os órgãos fixos do motor? São tampa da culatra, bloco de cilindro, culatra, bloco de cilindro e o cárter inferior e o cárter superior. Por que é que ele recebe o nome de órgãos fixos? Porque eles permanecem fixos durante o funcionamento do motor. E para que servem os órgãos fixos? Servem para nela estar apoiado os demais órgãos do motor, como, por exemplo, os órgãos móveis do motor. Quais são os órgãos móveis do motor? São a cambota, o volante, a biela e o êmbolo. Órgãos móveis, Órgãos móveis do motor são a cambota, o volante, a biela e o êmbolo. e por que é que ele recebe o nome de órgãos móveis? Porque elas se movimentam durante o funcionamento do motor. Para que servem os êmbolos? Os êmbolos servem para fazer os tempos do motor em combinação com abrir e fechar das válvulas. O que são êmbolos companheiros? Êmbolos companheiros são os êmbolos companheiros são aqueles que sobem e descem ao mesmo tempo formando um par. E de que se compõe um êmbolo? O êmbolo compõe-se de um corpo de êmbolo em forma de vaso virado com vários segmentos em forma e um cavilhão, E quantos êmbolos funcionam no motor? tantos quantos cilindros tiver o motor. O que é a mecânica? A mecânica é a ciência que estuda o movimento realizado pelos órgãos do motor capaz de pôr em funcionamento o veículo automóvel. Motor o que é? O motor é um conjunto de órgãos que se destina a transformar energia calorífica ou térmica em energia mecânica. Como está constituído o motor? O motor está constituído por culatra ou cabeçote, bloco de cilindro e o cárter. Quais são os órgãos principais do motor? Os órgãos principais do motor são órgãos fixos e órgãos móveis. Quais são os órgãos fixos do motor? Os órgãos fixos do motor são tampa da culatra, bloco de cilindro, cárter superior e o cárter inferior. E por que é que ele recebe o nome de órgãos fixos? Eles recebem o nome de órgãos fixos porque permanecem fixos durante o funcionamento do motor. E para que servem os órgãos fixos? Os órgãos fixos servem para nele estar apoiado e funcionar os demais órgãos do motor, como por exemplo os órgãos móveis. Quais são os órgãos móveis do motor? Os órgãos móveis do motor são a cambota, o êmbolo, a biela e o volante do motor. Por que é que ele recebe o nome de órgãos móveis? Elas recebem o nome de órgãos móveis porque se movimentam durante o funcionamento do motor. Para que serve o volante do motor? O volante do motor serve para com os seus movimentos, vencer os pontos mortos do motor e nela está fixa a roda cremalheira, o prato de molas ou prensa para o encosto do disco da embreagem. E quantos pontos mortos tem o motor? 2 pontos mortos. A sabermos, Ponto morto superior e ponto morto inferior. de que se compõe o volante do motor? O volante do motor compõe-se de uma roda cremalheira, disco de embreagem e o prato de molas ou prensa. E quantos volantes possui um automóvel? Possui 2 volantes, A sabermos, o volante do motor e o volante de direção. a que sistema pertence o volante de direção? Pertence ao sistema de direção. E a mecânica, senhor profissional? A mecânica é a ciência que estuda o movimento realizado pelos órgãos do motor capaz de pôr em funcionamento o veículo automóvel. Falando de motor, o que é? O motor é um conjunto de órgãos que se destina a transformar energia calorífica ou térmica em energia mecânica. Como está constituído o motor? O motor está constituído por a culatra ou cabeçote,
o cárter, o bloco de cilindro e o cárter. Quais são os órgãos principais do motor? Os órgãos principais do motor são os órgãos fixos e os órgãos móveis. Quais são os órgãos fixos do motor? Os órgãos fixos do motor são a tampa da culatra, bloco de cilindro, cárter superior e cárter inferior. E por que eles recebem o nome de órgãos fixos? Eles recebem o nome de órgãos fixos porque eles permanecem fixos durante o funcionamento do motor. E para que servem os órgãos fixos? Os órgãos fixos servem para nele estar apoiado os demais órgãos do motor, como por exemplo os órgãos móveis. Quais são os órgãos móveis do motor? Os órgãos móveis do motor são a cambota, o êmbolo, a biela e o volante do motor. E por que eles recebem o nome de órgãos móveis? Eles recebem o nome de órgãos móveis porque eles se movimentam durante o funcionamento do motor. Para que serve a cambota? A cambota serve para receber o movimento dos êmbolos do tempo de explosão, transmitir aos órgãos de distribuição, ao volante do motor e aos êmbolos do tempo de auxiliares. Que tipo de cambotas é que existem? Existem dois tipos de cambota. A cambota com trapézio e sem contrapeso. De que se compõe a cambota? A cambota compõe-se de um véu de aço com tantas manivelas, tanto quanto cilindros pelo motor, como entes de apoio de impulso e orifícios para lubrificação. Dúvidas? Certo.